E os profetas, eles são homens que se levantaram para apontar onde é que estava o erro do povo e para trazer essa reflexão para todos nós. E o profeta Miqueias é um desses. Grande profeta de uma palavra que nós precisamos ouvir, meditar nela e nos esforçar para colocar em prática ontem. Hoje está atrasado. O que nós sabemos de Miqueias, da pessoa de Miqueias, é o que está escrito no versículo 1. Ele é da cidade de Moresete, é uma pequena cidade em Judá, ao sul. Sabemos também, pelo que está escrito no texto bíblico, que ele profetizou nos dias do profeta Isaías, Oséias e Amós. Viveu viveu no século 8º antes de Cristo. Então, mais ou menos 740 até 687 antes de Cristo. Os irmãos terem uma ideia do peso, né, de responsabilidade do profeta Miqueias, é ele quem profetiza que Jesus nasceria em Belém. Confere aí, capítulo 5, versículo 2. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá um que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando Jesus nasce em Belém, está se cumprindo algo que o profeta Miqueias profetizou. Então, só aqui nós já temos uma grande evidência da importância do profeta Miqueias para toda a história bíblica e até a história da nossa redenção. O leitor de Miqueias, os irmãos, é um livro pequeno. Os irmãos podem ler hoje ainda, antes de dormir, até o final da semana, recomendo que o façam. Ao ler o profeta Miqueias, nós vamos encontrar um profeta que fala contra o pecado do povo e que fala sobre a misericórdia de Deus. O Deus que julga e castiga o povo e também o Deus que perdoa e restaura. E aqui já é um ponto que precisamos observar. Muitas vezes eu tenho uma teologia do Jesus bonzinho e eu esqueço que esse mesmo Deus bom também é o Deus justo. Também é o Deus que eu preciso estar santo diante dele. É um Deus que disse, várias vezes repete no Antigo Testamento, sejam santos, porque eu sou santo. E Deus vai nos cobrar essa santidade. E o profeta Miqueias, ele não mede palavras para condenar os pecados. E como todo profeta de Deus, ele acusa o pecado, condena o pecado e convida ao arrependimento. Lembra disso? Vocês verem algum profeta por aí que tem prazer em falar palavras de maldição, em condenar, e acaba ali, pode carimbar na testa dele, falso profeta. O verdadeiro profeta de Deus, ele condena o pecado, ele acusa o erro, mas também convida o arrependimento e traz palavra de restauração. Nosso Deus não é Deus que condena e esquece na condenação. Ele purifica do pecado e restaura. E o nosso Deus é um Deus de restauração. Mas vai restaurar depois do arrependimento. Depois que o pecado foi exposto. E tem algo em Miqueias que é ímpar. Em poucos profetas isso é tão forte. O profeta Miqueias condena os pecados do povo e ele demonstra isso. A ênfase dele está na conduta do povo de Deus. Um povo que tem Deus por referência, somos o povo de Deus, somos nação escolhida, deve demonstrar pelas suas ações que eles são o povo de Deus. Um Deus que é santo não pode ser representada por uma nação corrupta moralmente. Uma nação que se apresenta pelo nome de Deus não pode viver uma fé incorreta, não pode viver uma fé impura. Então o profeta Miqueias começa a condenar os pecados, por exemplo, dos grandes proprietários de terra que exploravam os pobres. Começa a falar de governadores, de líderes do povo que não protegiam os oprimidos.
de como é que um Deus, como é que um povo pode demonstrar que ama a Deus, que guarda os seus juízos, se a sua conduta comum, se as suas relações comerciais, se as suas relações públicas não são a expressão da ética e moral desse Deus. Eu vejo um eco disso no Novo Testamento. Na primeira epístola de João, o apóstolo João argumenta como uma evidência de que a palavra de Jesus está com o povo pelo comportamento da igreja, pelo quanto os irmãos vivem na verdade, pelo quanto eu posso ver na igreja a expressão do caráter de Cristo. Até que no capítulo 3 o apóstolo João fala: eu não tenho alegria maior do que saber que meus filhos estão andando na verdade. Paulo fala para Timóteo que se procurarem algo contra ele, que os inimigos fiquem envergonhados por não achar falta contra ele. A vida comum do crente deve ser a expressão da retidão de Deus. E quando eu falo isso, meu coração dói. Eu lembro daquela vez que eu perdi a paciência no trânsito. Lembro daquela pessoa que tem dificuldade em perdoar. Lembro daquela situação que eu deveria ter sido mais crente. Aí eu lembro, é meu papel daquele que se apresenta como sendo evangélico, cristão, crente, filho de Deus, salvo, apresentar nas minhas ações o caráter de Cristo. Na vida comum, lá fora. Paulo fala para Timóteo: seja um exemplo para os crentes. Seja um exemplo para os outros. Miqueias, então, começa a falar isso. Olha, eu tenho líderes religiosos corruptos. Eu tenho pessoas ricas que exploram. Eu tenho líderes que não protegem os oprimidos. E Miqueias se levanta como sendo essa voz dos oprimidos. Como aquele que acusa a liderança de não cuidar dos mais fracos. Esse é o profeta Miqueias. E apesar de alguma derrota militar, eu vou comentar agora, Israel tinha boas relações comerciais com povos vizinhos. Essas boas relações comerciais acabavam corrompendo a religião, porque eu aceitava traços, comportamentos de outra religião dentro do povo de Israel. Então eu tenho essa corrupção religiosa dentro de Israel, muito impulsionada por essa proximidade comercial com outros povos. E mais uma vez eu faço um paralelo com a igreja. Quando a igreja tem boas relações com o mundo, e eu não vejo isso errado inicialmente. Preciso fazer um evento na rua, consigo com alguma facilidade, a permissão para bloquear a rua. Quando eu preciso fazer algum negócio, e a igreja tem essa liberdade com o mundo, eu vejo positivamente. Mas é complicado quando o custo dessa liberdade é corromper a fé. E infelizmente acontece em muitos círculos por aí. A ponto de muitas vezes a igreja perder a sua identidade. E essa é uma das críticas que Miqueias faz contra o povo. Em nome dessas relações comerciais, em nome de relações diplomáticas, estão perdendo a nossa essência de povo de Deus. E isso não pode acontecer. E estamos vivendo um período de derrotas militares enormes. Tá? Em 732, o rei da Síria, tem um nome que eu fiquei gaguejando aqui, Tiglat-Pileser III. Eu falei devagar porque eu gaguejei várias vezes sozinho. Ele começa uma guerra contra Arã, que é parte da Síria, contra a Filistia, contra Israel e Judá. E ele tem um bom avanço. Ele consegue dominar Israel, o reino do norte inteiro, a maior parte do território, Gileade e inclusive parte da Galileia. Em 721, a Síria tomou completamente o reino do norte. Tomou a Síria, que era fazer parte do reino do norte. Em 701, Judá tentou uma revolta para se libertar, perdeu de novo. Nesse cenário é que o profeta Miqueias se levanta. Então eu tenho essa inquietação política. Perder guerra significa perder financeiramente, significa ter pessoas levadas como escravos. E eu tenho outras questões. Muitas dessas tropas da Síria, por exemplo, chegavam em pequenas vilas, acabavam dominando essas pequenas vilas, fazia aquele povo de escravo,
e criava ali um estado de exceção. Miqueias é um dos que se levanta contra isso. Mas olha, as grandes autoridades não estão protegendo essas pequenas vilas. Talvez Miqueias seja um desses camponeses afastados da capital que sofriam com isso. Tá? Então eu tenho esses exércitos invadindo as vilas e ninguém fazia nada. Nisso eu tenho alguns governantes ricos, grandes produtores também ricos, líderes de Israel que estavam nas capitais com alguma proteção e que não se importavam com isso que estava acontecendo, sem essa proteção. Então, agora Miqueias levanta e vai atacar a causa dos oprimidos. E tem um ponto, é que Miqueias, mesmo com essas derrotas militares, mesmo com o território sendo levado, a pregação de Miqueias é que o povo se converta a Deus, que arrependa de seus pecados, que consertem com Deus. E talvez outra reflexão caiba aqui essa noite, que muitas vezes eu tenho problemas externos, financeiro, de saúde, e eu acho que por causa disso, eu posso repensar a minha fé, e eu posso ter uma vida torta com Deus, sem compromisso com Deus, porque afinal de contas eu estou doente, afinal de contas estou em crise financeira, afinal de contas estou em dias ruins. O profeta Miqueias, ele prega contra o pecado, entende que o pecado de Israel é a causa da destruição, e independente da questão financeira, econômica, social, moral, o pecado deve ser corrigido. O pecado, eu devo voltar a Deus. Miqueias então age aqui em pelo menos 3 pilares. É a opressão contra o pobre, capítulo 2, versículo 1. A apostasia da liderança religiosa, do desvio doutrinário dos líderes religiosos, versículo 11 do capítulo 2, e a injustiça provocada por autoridades políticas, capítulo 3, versos 9 e 10. Aí é que ele se levanta, e eu vou entender o capítulo 1, versículo 6, quando ele vai lembrar que a justiça de Deus exige retidão por parte do seu povo. E eu retomo o raciocínio. A minha vida moral, minha vida ética deve ser a expressão do caráter de Cristo. Ela deve refletir nas minhas ações aquilo que a Bíblia ensina sobre Deus. Eu sou o povo de Deus para isso. Tá? Vamos dividir o livro em 2 partes. Eu também não posso passar do meu horário. Capítulos 1, 2 e 3... primeira parte do livro, Miqueias vai falar que Judá será castigada. E Deus vai usar nações vizinhas para castigar Israel. Mas por que vai castigar? Por causa do pecado das autoridades, capítulo 3. Por causa da corrupção dos sacerdotes e dos profetas. Olha só, abra sua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, Miqueias, capítulo 3, e o versículo 12, fala assim: por isso, por causa de vocês, Sião, algumas traduções, Jerusalém, será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo, um matagal. Por causa do pecado, Deus vai punir. Na segunda parte do livro, capítulos 4 e 5, ele começa agora a profetizar sobre um futuro glorioso de Israel. Lembra que todo profeta de Deus, ele acusa o pecado, condena e convida ao arrependimento. Ele vai dizer, vai profetizar que os inimigos de Deus serão destruídos, no capítulo 4. Que depois que Deus aplicar a justiça dele, depois do tempo de sofrimento, Deus vai enviar um rei, que nascerá em Belém, e que fala que o povo vive em segurança e paz. Eu li com os irmãos o capítulo 5, quando profetiza a vinda de Jesus, daquele rei que vai reinar com justiça. Depois, no capítulo 6, ele tem uma mensagem de julgamento e castigo,
Capítulo 7, uma mensagem de bênção e salvação. E o livro termina com uma oração pedindo misericórdia de Deus. Nota aqui que o profeta Miqueias não convida ninguém para fazer uma revolução social. Miqueias não está preocupado com as relações diplomáticas, como ficarão se eu consertar a minha fé, e isso talvez atrapalhe as relações comerciais. Ele quer que o povo conserte o seu caminho diante de Deus. Ele quer que cada um de nós corrija a nossa vida. E que eu me conserte com Deus. Me consertando com Deus, eu me conserto com o mundo. Eu conserto a minha vida. Então, o profeta Miqueias é aquele profeta que vai lembrar o povo de que Deus é aquele que julga com justiça. Deus é aquele que julga. Ele vai julgar os pecados de Israel, capítulo 1, versículo 5. Nota uma coisa, eu disse a vocês que o Miqueias é a voz dos oprimidos, que ele vai acusar as autoridades que não protegem, dos sacerdotes e profetas que são falsos profetas, os desvios doutrinários, mas ele sempre fala os pecados do povo. Ninguém está sendo julgado pelo pecado de outro. E todos da nação de Israel precisam se converter ao Senhor. Todos devem consertar os seus caminhos. Mais um detalhe, Miqueias não convida ninguém a cumprir algum tipo de lei cerimonial, ainda que a lei cerimonial estivesse em plena vigência, estamos antes de Cristo. Mas o convite é que se arrependam e consertem os seus caminhos. Por isso eu disse que o Antigo Testamento é tão válido para hoje como sempre foi, porque para hoje o mandamento é o mesmo, que a igreja conserte o seu caminho diante do Senhor, que se purifique, que eu preciso retomar minha vida com o Senhor. No capítulo 2, é a vez da condenação dos proprietários de terra, líderes religiosos, políticos que abusam do poder, daquele que cria lei para oprimir o pobre. Sendo isso. Capítulo 2, versículo 8, Miqueias fala daqueles que roubam e saqueiam. Capítulo 3, dos que odeiam o bem e amam o mal, capítulo 3, versículo 2. Dos que oprimem o pobre, capítulo 3, versículo 3. Dos que menosprezam a verdade e a justiça. E daqueles que torcem a verdade. E a gente sabe que tem pessoas que são boas nisso. De contar uma mentira, jogando uma verdade na mesa. Fala a verdade de uma forma que a consequência daquilo é a distorção completa da verdade. E quantas vezes nós temos dificuldade em desmentir isso, não é? A opressão dos pobres, capítulo 3, versículo 3, já falei. Fala dos que aceitam o suborno, capítulo 3, versículo 11, capítulo 7, versículo 3. E dos que usam o seu cargo religioso para obter lucro. O profeta Miqueias parece que não esqueceu de ninguém aqui, né? Ele passou o pente fino em todos. Miqueias fala daqueles que, contra aqueles que aplicam práticas comerciais desonestas, capítulo 6. Ainda no capítulo 6, versículo 12, dos que agem com violência contra os seus irmãos. E por causa de todos esses pecados, Deus vai enviar os inimigos contra Samaria e contra Jerusalém. Contra os gananciosos, contra os que exploram, contra os que se desviaram do Senhor, contra os falsos profetas. E é por isso que esse povo vai sofrer. Depois, no capítulo 7, Miqueias lembra o povo de que Deus vai perdoar os seus pecados, de que Deus vai restaurar o povo, capítulo 7, versículo 9. E aqui, eu estou antes do cativeiro babilônico, que acontece no século VI, acontece um século depois da profecia de Miqueias. No capítulo 4, versículo 10, Deus promete que vai trazer de volta da Babilônia, e que vai restaurar o povo, e que vai restabelecer a todos em Jerusalém. Isso aqui aconteceu no momento histórico correto. Eles voltaram da Babilônia, Jerusalém foi reconstruída. Eu posso olhar para esse texto
e trazer para mim hoje que, ainda que seja necessário que eu seja punido por Deus, Deus vai restaurar. Depois que Deus fizer a justiça, o Senhor vai levantar e vai perdoar os pecados, e nós seremos reestabelecidos na presença dele. E esse é um grande ensino do profeta Miqueias. Agora, Deus está sendo mau quando ele aplica a justiça? É uma pergunta que válida. Deus está sendo mau? E talvez alguém tenha questionado Miqueias. Miqueias, nós somos o povo de Deus, nós somos herdeiros daqueles que andaram 40 anos no deserto, que Deus deu a terra prometida. Nós somos aquela nação que já foi liderada por Davi. E agora Deus vai nos punir. Deus vai punir o próprio povo. Agora eu quero que os irmãos abram o capítulo 6 de Miqueias. E o versículo 8. Aliás, o capítulo 1, o versículo 1 vai ficar bem completo. Capítulo 6, versículo 1. Ouçam o que Deus diz. Fiquem em pé, defendam a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor, escutem alicerces da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. O clima aqui é de julgamento. A sustentação oral de Deus. Quem é do direito conhece muito bem essa expressão. Olha o versículo 8. O que o Senhor exige de você? Ele mostrou a você, homem, o que é bom, versículo 8. E o que é que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor tudo. Miqueias olha para o povo e vai dizer: o que Deus pediu para você é muito, é difícil de fazer, é ruim. O que Deus exigiu de você? Amar a justiça, praticar a misericórdia e andar humildemente na presença dele. Quando nós não fazemos isso, e Deus diz: eu vou julgar por isso, onde Deus está sendo injusto? Deus está sendo justo. Por mais que eu esteja sendo prejudicado, vamos dizer assim, punido, mas estou punido por algo que é bom. A lei de Deus é boa, a palavra de Deus é boa, eu só preciso cumpri-la. E aí Deus aponta isso. Nós frustramos a expectativa divina, nós frustramos aquilo que Deus esperava do seu próprio povo. Então Deus decide enviar o julgamento, e isso ainda é a bondade de Deus, porque Deus poderia ter destruído, mas Ele decide só julgar, para depois restaurar. Então é bom. Então é bom. Olha o versículo 6. Com o que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Deus faz uma acusação contra o povo, e alguém vai responder: então eu vou fazer um ritual a Deus. Eu vou fazer aqui uma campanha. Vou fazer um sacrifício. Vou fazer qualquer coisa gospel aí, que às vezes funciona. Vamos trazer para a nossa linguagem de hoje. Será que Deus ficaria feliz com 1.000 litros de azeite? 10.000 carneiros? Será que Deus ficaria feliz? Aí o versículo 8 eu li com os irmãos. A única coisa que Deus exigiu de você, as únicas coisas, foram essas aí, ó. Versículo 8. Pratique a justiça, ame a fidelidade
e ande humildemente com o Senhor teu Deus. O que nós podemos fazer para agradar a Deus são essas três coisas. Claro que eu ainda tenho uma liturgia para cumprir. Eu ainda tenho processos externos para fazer. Mas nenhum deles tem valor se o meu coração não estiver convertido diante de Deus. E o profeta Miqueias faz esse convite, fez para o povo e faz para nós hoje. Quando nós lemos as Escrituras, o que eu aprendo com Miqueias aqui? Que Deus vai castigar o povo, porque se afastaram dos seus caminhos. Mas que depois de castigar, Deus vai abençoar e Deus vai restaurar. Porque Ele é Deus que ama e que perdoa seu povo. E nós, enquanto ainda não fomos punidos pelos nossos pecados, podemos renovar nossa aliança com Deus hoje. Podemos consertar os nossos caminhos hoje. E talvez uma palavra muito estranha para os nossos dias, para os meus dias, mas é fugir da ira de Deus. Fugir do julgamento de Deus. Como? Se convertendo ao Senhor, corrigindo os meus maus caminhos, me convertendo a Ele, de todo o meu coração. E o Senhor vai restaurar você, vai restaurar a mim. Deus vai tirar a punição. Ah, mas se Deus disse que ia punir, Ele vai punir. Vocês estão esquecendo do profeta antes de Miqueias, de Jonas. Deus disse que ia punir Nínive. Quando se converteram, Deus não puniu. Se nós nos convertermos ao Senhor, Deus vai retirar a maldição. Ele vai tirar a punição e nós seremos restaurados. E andaremos com Ele. Porque Deus é um Deus de compaixão. O Senhor é o Deus que tem prazer em restaurar, tem prazer em perdoar, e que Ele faça isso conosco hoje. Ele faça isso com a sua igreja, que nós não sejamos dos que serão rejeitados por Deus, mas que sejamos entre os que serão restaurados, aceitos na presença de Deus. Por quê? Porque eu converti meu coração. Porque o meu coração foi convertido ao Senhor. E é isso que nós temos a aprender hoje com o profeta Miqueias. Tem muito mais o que aprender, mas eu entendo que aqui nós temos um bom avanço. E se nós aplicarmos, temos muito a crescer em Deus. Glória a Deus. Vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que nos mostre onde é que temos que mudar. Que Ele nos mostre onde é que nós estamos falhando diante dEle, para que possamos corrigir os nossos caminhos diante do Senhor. Os irmãos podem orar comigo? Meu Deus, me mostra onde é que eu não estou agradando ao Senhor. Onde é que na minha vida estou afastado do Senhor. Em qual questão preciso consertar hoje a minha vida. Que eu quero ser aceito pelo Senhor. Quero apresentar ao Senhor. Me apresentar conforme o Senhor quer. Me apresentar conforme o Senhor espera de mim e da sua igreja. Deus, ouça cada oração que está sendo feita aqui. Ouça o nosso clamor, ouça a nossa voz. Tem misericórdia da sua igreja. E nos ensina como devemos restaurar o nosso caminho diante do Senhor. Nos conserta na sua presença. Em nome de Jesus.